O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, deve confessar que vendeu as joias recebidas pelo governo brasileiro de autoridades estrangeiras a mando do ex-presidente. A informação do novo advogado do ex-assessor, o César Bittencourt. Segundo ele, Mauro Cid vai admitir que negociou as joias nos Estados Unidos e que entregou o dinheiro para Jair Bolsonaro. Entre os itens está um tic-tac, relógio Rolex, como diz o Reinaldo Azevedo, né? Vendido por $68 mil, o equivalente a R$330 mil, para uma loja na Pensilvânia. A peça depois foi recomprada pelo advogado do ex-presidente, o Frederico Wassef, na última terça-feira. Disse ter agido sozinho, né? A gente trouxe essas informações por aqui. Ele negou qualquer tipo de operação de resgate. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E ainda deu aval à Polícia Federal para obter informações por meio de cooperação internacional sobre as contas mantidas pelos envolvidos no esquema no exterior. Entre elas, do próprio Jair Bolsonaro, também de Mauro Cid, do pai dele, general Mauro César Lorena Cid, e se houver de Frederico Wassef. A gente tem mais informações ainda sobre esse assunto que vai bombar demais nessa sexta-feira com o João Pedro Melo. Veio até sem o Casual Friday dele, né? Tradicional, às sextas-feiras, vem de blusa de moletom, às vezes uma camiseta. Hoje não dá, né? João Pedro Melo tá de terno, gravata. E que gravata, hein, meu querido? Bom dia. Oi, Carla, bom dia a você, Sheila, Megali, todos que estão nos acompanhando. Pois é, hoje não dava para usar o Casual Friday, né, diante do que a gente tem de expectativa para o dia de hoje, né? A gente está acompanhando essa situação das joias que estão se desenrolando ao longo dessa semana, assim como também o depoimento de ontem de Walter Delgatti Neto, que acabou desenrolando em uma série de outras questões nos bastidores aqui da capital do país. Bom, falando a respeito de Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, advogado dele, César Bittencourt, disse de fato que ele deve confessar essa participação, dizer que vendeu as joias nos Estados Unidos e entregou valores a Jair Bolsonaro. E tudo isso a mando, na verdade, do próprio ex-presidente. A operação contou, então, com a ajuda do pai dele, o general Lorena Cid, que providenciou a remessa de dinheiro para o Brasil. A decisão de confessar os crimes partiu do próprio militar, após sofrer pressão da mulher dele, Gabriela Cid, e da possibilidade de ver o pai preso. Integrantes da CPMI do 8 de janeiro já negociam com a defesa de Mauro Cid para que ele volte a depor na semana que vem. E aí, esperam que dessa vez ele não fique com aquela afirmação de que vou permanecer em silêncio, até para perguntas de idade, quantos filhos tem, coisas que não poderiam incriminá-lo. Em conversa exclusiva com o repórter aqui da Band Brasília, o Túlio Amâncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a estratégia de confissão de Cid de kamikaze. Bolsonaro negou ter recebido algum valor em espécie do tenente-coronel e disse que não pediu para que os bens fossem vendidos. Segundo o ex-presidente, ele não falou com o Mauro Cid porque seria acusado de interferência. Para Bolsonaro, o ex-assessor é capaz de falar qualquer coisa por estar há muito tempo na cadeia. Ainda em relação ao escândalo das joias, a Polícia Federal também já está analisando o conteúdo dos 4 celulares que foram apreendidos com o advogado de Jair Bolsonaro. Frederico Wassef está sendo investigado, então, pela compra desse relógio Rolex que foi presenteado pelo governo da Arábia Saudita ao ex-presidente. Ele admitiu ter feito esse negócio após a revelação de um recibo com o nome dele, só que não revelou a quem entregou esse item de luxo e nem quem ordenou essa operação de recompra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele, nesse caso, e também foi feito um pedido de cooperação internacional pela Polícia Federal para solicitar as informações aos Estados Unidos, essas informações de quebra de sigilo das contas dos investigados, nesse caso, das joias. E aí, nesse caso específico, a gente teria a conta de Lorena Cid, de repente, a conta do próprio Mauro Cid, além, obviamente, de Jair Bolsonaro e de Michele. Essa é uma questão que vai ser decidida nos próximos dias pelo ministro Alexandre de Moraes e já há uma expectativa de alguma operação sendo cumprida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro, essa operação, por enquanto, informações que a gente tem de fontes da Polícia Federal, não está sendo cumprida hoje, né? A gente já tem essa informação. A casa de Jair Bolsonaro tinha uma expectativa de grande movimentação de imprensa, mas até o momento não há movimentação na casa dele aqui
em Brasília. Essa é a informação que a gente tem até agora. Ô, João Pedro, esses personagens todos, com exceção do Mauro Cid, que está preso, né, obviamente, o Mauro Cid pai, Vacef, o próprio Bolsonaro, todos eles estão em posse, de seus passaportes, né? Naquelas operações lá de busca e apreensão na casa do Bolsonaro, o documento não foi levado, foi? Não foi levado, né? Naquela época foi levado só o celular dele, né? Que a gente lembra que a própria primeira-dama Michele disse que não levaram o celular dela. A gente inicialmente tinha noticiado que tinham levado o celular dos dois, mas não. O documento de Jair Bolsonaro está com ele, esse passaporte, e há uma informação, inclusive, isso é detalhe de bastidor, de que já há um monitoramento nas principais fronteiras, se a gente pode dizer assim, do país. Ou seja, principais linhas de saída para verificar se de repente o ex-presidente Jair Bolsonaro passaria por algum dos aeroportos, alguma área de fronteira. Claro, isso pode não acontecer, mas também pode acontecer. Então a Polícia Federal já está preparada para esse tipo de situação. Mas não há, até o momento, isso informações de fontes nossas, nenhum tipo de operação ocorrendo contra Jair Bolsonaro. Bom, se a gente falava em cerco se fechando contra o presidente, agora a gente pode falar em cerco que se fechou. Porque por mais que Mauro Cid vai dizer algo que a polícia já sabia, ou pelo menos já desconfiava e buscava indícios para montar esse quebra-cabeça, ele tem muito mais a falar, né? Ele tem muito a tratar. Ele estava sempre lá de papagaio de pirata do Bolsonaro em todas as viagens. Era aquele cara que desenrolava os problemas, enfim, o cara que estava sempre ali. Cumpridor de ordens. Cumpridor de ordens. E a gente já viu o tipo de ordem que saía do Palácio do Planalto. Então ele tem muito a tratar a respeito da pandemia, né? Ele tem muito a dizer a respeito da participação do presidente no planejamento daqueles atos que culminaram com o 8 de janeiro, e talvez até assuntos sobre os quais a gente não sabe ainda, né? É um manancial de informações caso o Mauro Cid queira de fato piar, né? Sair contando tudo que sabe. Por enquanto, o que a gente tem é uma confissão. A gente não tem um acordo fechado de delação premiada, tá? São duas coisas diferentes, bem diferentes. E... Uma Itaipu de ideias, a gente tem uma Itaipu de informações. Certamente. De bastidor. Certamente. Né, pra gente não ficar sabendo. E a respeito... Bom, tá tudo interligado, né? A questão do Delgatti, a questão da tentativa de golpe, a questão das joias surrupiadas. E o João Pedro tem informações agora sobre um desses braços aí dessas muitas investigações, que são os atos golpistas que culminaram com o 8 de janeiro. Uma operação está acontecendo agora que tem como alvo policiais, né, JP? Exatamente, viu, Megali? A gente está recebendo informações nesse momento, inclusive, a respeito dessa situação. Foi um pedido feito ontem à Procuradoria-Geral da República para a prisão do coronel Clepter Rosa Gonçalves, que é ex-comandante da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, além de Fábio Augusto Vieira e outros 5 oficiais que integravam a cúpula da PM aqui do Distrito Federal no dia dos atos do dia 8 de janeiro. Informação até agora, a Polícia Federal disse que já cumpriu 7 desses mandados de prisão preventiva, né? Provavelmente contra esses 2 e mais outras 5 pessoas que estariam sendo investigadas nessa operação, e há também mandados de busca e apreensão sendo feitos aqui na capital do país. Essa operação foi desencadeada hoje a pedido da Procuradoria-Geral da República, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem pediu foi o subprocurador Carlos Frederico Santos, e ele está acusando esses oficiais da PMDF de omissão nos atos do dia 8. A gente sabe que o Fábio Augusto já prestou depoimento, teve ali uma prisão logo no mesmo período de Anderson Torres, destacando que não cometeu nenhum crime, que mandou tirar as viaturas lá da frente do Supremo Tribunal Federal para ir buscar novos armamentos ou até mesmo munições, mas essa situação está sendo agora investigada mais uma vez pela Polícia Federal. Portanto, essa operação sendo cumprida hoje, aqui até agora, 7 pessoas presas preventivamente. Boa, JP. Até mais tarde. Você vai trabalhar bastante hoje, a gente vai conversar mais tarde. Pode deixar. Tendo novidade, JP volta por aqui. Até mais.